Vem com a Suprema começando mais uma sexta-feira por aqui. Você pode acompanhar o programa de hoje na 100.1 e também nas redes sociais, no nosso YouTube e também no Instagram. Hoje a gente vai bater um papo com a doutora Marcélia Montesi, que é cardiologista e também é professora da Suprema. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, a gente que agradece, doutora. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa descoberta pela medicina e também pela cardiologia, que é uma das especialidades mais legais, assim, na minha opinião, da medicina, doutora. Bom, eu sou suspeita para falar das duas escolhas. Ana, olha, para ser sincera, com 5 anos de idade, eu lembro que eu aprendi a ler nas bulas de remédio. A minha avó doava remédios para a igreja da cidade que eu morava, e eu gostava, ela me ensinava a separar cada remédio para que servia. E aí eu senti necessidade de aprender a ler para ver qual era a indicação. Então eu comecei pelas sílabas e foi nas bulas. Aos 5 anos de idade também eu começo a tocar piano, a estudar piano, que foi algo que me deu engajamento para a cardiologia, porque a gente tem que fazer a ausculta cardíaca. Sim. Nessa época eu jamais imaginava que a minha vida já estava sendo definida, porque eu acho que a cardiologia, a medicina me escolheu. E eu pensava muito na área de exatas, eu gosto muito de matemática. Bem, aos 14 anos eu começo a trabalhar de menor auxiliar no banco, e aí eu começo a ter contato com idosos. Ali me despertou. Eu falei, medicina, é isso, porque eu conseguia lidar, eu aprendi a lidar com a pessoa mais humilde e, às vezes, com a pessoa financeiramente melhor, e eu tinha uma facilidade de fazer conexão. Então, mesmo que para mim fosse algo difícil, eu morava no interior, onde eu morava não tinha o curso científico, mas eu falei, é medicina que eu quero. E aí, minha mãe era professora, ela vinha a Juiz de Fora, pegava os livros que eram adotados nos colégios particulares e eu estudava à noite, por conta própria. Porque ali eu falei, eu tenho que ser médica, é meu sonho, eu vou atrás. Que legal. E a cardiologia, então, veio de uma forma muito natural, doutora, na sua história? Então, primeiro a medicina. Quando a gente começa o curso, uma das primeiras matérias é a fisiologia cardíaca. E a fisiologia cardíaca tem muito a ver com física, matemática. Então, aquilo já me chamou a atenção. Bacana. Quando eu cheguei na anatomia, vi o coração, aquela estrutura, aí eu falei assim, gente, mas que coisa maravilhosa! Mas ali não tinha definido, não. Eu confesso para você que foi no 6º período, quando eu peguei o estetoscópio, eu vi que eu tinha facilidade de auscultar os sons, porque o piano me deu essa facilidade auditiva. Bacana. Aí eu falei, é isso que eu quero. Muito legal. E quais foram, nesses anos, né, de experiência, doutora, os maiores desafios da sua profissão e também as maiores conquistas, como médica, como professora agora? Ana, a época que eu me formei, vou fazer 28 anos de formada, ainda havia um preconceito da mulher no mercado de trabalho, ainda mais mulher cardiologista. Então, eu fui um pouco questionada por algumas pessoas mais velhas que não aceitavam, na época, uma mulher cardiologista. Hoje, eu acho que nós vencemos isso. Com certeza. Então, foi a primeira grande dificuldade. A segunda vem de uma paixão que eu tenho, que é o SUS. Olha. Sabe? Trabalhei muitos anos na medicina privada, mas o desafio que a gente tem com o SUS, de conseguir fazer pelo paciente o mesmo que você faz no particular, é muito mais gratificante. Com certeza. Sabe? Porque, além da profissão de médico, eu acho que você tem que ser um pouco de assistente social. E aí vem um pouco dos princípios que eu tenho, que eu acho que vem, né, dos aprendizados, que é ajudar ao próximo. Você tem que se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que fazer algo a mais. E eu sempre gostei de trabalhar com o SUS. Eu imaginava até, eu fiz mestrado, doutorado, pensando em trabalhar
numa instituição pública, um concurso federal, e, de repente, veio para a minha Suprema um cenário do SUS numa instituição que promove o bem-estar da rede pública. Então, eu me encontrei na Suprema. Super legal. E como que é, doutora, agora, né, nessa carreira de professora, de ter que lidar com outro lado da medicina, que é formando profissionais? Como que é esse desafio também? Eu acho que essa foi uma outra grata surpresa, porque eu imaginava ser médica, imaginei ser cardiologista, e eu ficava, será que eu tenho essa habilidade? Mas aí, Ana, vem do criar a conexão. Quando você se propõe a ensinar, é como ser mãe, você tem que ser o mais simples possível para que a informação seja absorvida. Eu acho que esse é o papel do professor. Sim. E a motivação. Eu posso te falar que eu já estimulei vários egressos da instituição a fazerem cardiologia. Olha. Porque eu acho que é a vibração que a gente dá quando a gente está exercendo, quando a gente está ensinando. E eu consegui começar desde a concepção das pós-graduações da faculdade até o que está hoje. O nosso hospital de ensino é o Hospital de Maternidade Terezinha de Jesus, um hospital 100% SUS. E no primeiro paciente clínico que foi internado, que tradicionalmente o hospital era um hospital ginecológico, um paciente cardiológico. Olha só. Então, eu fui lá, sabe, me ligaram, vai lá ver o paciente que ele internou, e eu chego lá. Era um paciente cardiopata, e eu lembro que, na época, o hospital estava em reforma para poder atender a instituição, até o hospital que eu nasci, e depois eu vi começar minhas residências médicas, e em 2009 eu resolvi criar a residência de cardiologia, o embrião, antigamente tudo ambulatorial, e hoje a gente consegue atender a mais alta complexidade dentro de Juiz de Fora e região. E além da residência de cardiologia, a gente conseguiu adicionar as pós-graduações em cardiologia. Eu acho que a gente preocupa muito com a seriedade do processo, então a gente tem toda a acreditação dos estágios em cardiologias da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da qual eu também faço parte, eu represento o estado de Minas. E dentro das ramificações da cardiologia, a gente também conseguiu criar uma pós-graduação em ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. Então, quando você chega num local e vê as coisas prontas, é legal trabalhar. Mas quando você participa do processo de criação, por mais trabalho que te exija, ver o resultado é mais gratificante ainda. Com certeza. Então, assim, eu costumo falar que a Suprema, o Hospital Maternidade Terezinha de Jesus são a minha segunda casa. Lá eu consigo exercer a cardiologia, consigo exercer o papel de ensinar e consigo me conectar ao meu paciente do SUS. Maravilhoso, doutora. Falando um pouquinho sobre a pós-graduação e também essa junção aí, né, de aluno, de paciente, como que você enxerga a importância do médico cursar uma pós-graduação na sua área, né, como a gente está falando agora de cardiologia, como que é importante na carreira dele, de médico, e também para o paciente ter um profissional especializado em algum assunto? Ana, vou puxar um pouco para o meu lado. A principal causa de mortalidade no mundo é a doença cardiovascular. Daí, ter profissionais capacitados a atender os cardiopatas é algo mandatório e precisa-se de muitos profissionais. Sim. E a cada dia mais a gente vê não só idosos vivendo mais e que vão ter mais cardiopatias, como jovens que estão tendo cardiopatia pelo uso de drogas, pela alimentação inadequada. Verdade. Então, as estatísticas mostram que a população de cardiopatas deve aumentar e nada mais importante do que formar profissionais para atender esses pacientes. Numa instituição séria, que a gente disponibiliza de recurso, material, para poder formar esses alunos e entregá-los com a melhor formação para o mercado. Muito bom. Quais os avanços hoje, doutora, que a gente pode destacar no Vem com a Suprema dessa sexta-feira, que são importantes na área da cardiologia?
que também você acha que pode vir aí na frente, que vai ajudar essa especialidade? Menina, um dos receios que eu tinha de ser cardiologista é o fato que a mortalidade é muito alta. Então, quando eu comecei a residência, eu via muito paciente com insuficiência cardíaca, que é uma das doenças que a gente trata, ir a óbito. Sim. Hoje, a gente tem um arsenal terapêutico e o paciente consegue muito recurso pelo SUS, de forma que só descompensa se ele não tem boa adesão terapêutica. Isso foi um avanço enorme, eu falo muito isso para os meus alunos. Você me perguntou um pouco de futuro. Sim. Eu acredito que um dos alicerces do futuro será a genética, porque através da genética a gente vai conseguir prevenir as doenças, tá? E ver a predisposição que cada um tem a ter essas doenças. E a prevenção também, eu acredito que ela vai crescer nos próximos anos para evitar que essas doenças apareçam. Verdade. Já que a gente está nesse assunto, doutora, né, de prevenção, de até alertar mesmo quem está ouvindo, quem está assistindo o programa de hoje, tem algum mito ou algum assunto, tanto no dia de hoje, quanto coisas, né, que aconteceram antigamente, que até hoje as pessoas seguem, às vezes, como lei, enfim, que, na verdade, assim, no seu olhar como professora, como médica, cardiologista, você pensa assim, poxa, isso aqui é importante desmentir ou realmente afirmar que é verdade? Tem alguma coisa assim? Por exemplo, a genética. Você falou que a genética pode ser uma coisa mais... A genética é um dos fatores. Especial, né? Agora, o que eu vejo muito no mundo moderno são os falsos esportistas. A gente sabe que a atividade física é importante para prevenir doença cardíaca, mas a gente vê uma tendência muito grande das pessoas a usarem anabolizantes, adquirir um biotipo de forma inadequada, às vezes até o uso de fármacos para emagrecer, quando a gente sabe que o correto é o trabalho de dia a dia, é fazer a caminhada, é ter uma dieta adequada, é um trabalho de sempre. Então, eu tenho muito medo dessa febre que está tendo hoje, tanto de anabolizante quanto de exercício inadequado, o que isso possa vir a provocar no futuro, né? A falta de acompanhamento, de supervisão de um profissional. E, no mais, eu acredito que as normas de bebida alcoólica, alimentação saudável, combate ao tabagismo, são velhas conhecidas e que fazem total diferença no impacto das doenças cardíacas, que devem ser seguidas. Com certeza. Para a gente encerrar, doutora, o Vem com a Suprema dessa sexta-feira, você falou com muito amor de cardiologia, da medicina, do ensinamento, né, do dia a dia como professora. Qual que é a sua dica para quem está acompanhando a gente, que quer cursar medicina ou que já cursa, que quer escolher a cardiologia como especialidade? Qual que é a sua dica? Ana, pelo que você já entendeu, eu não poderia ter tido uma escolha mais gratificante na minha vida. Mas a gente tem que se dedicar. E quando a gente quer uma coisa, eu acho que tem que ser uma entrega, sabe? Uma entrega no sonho, uma entrega na dedicação. E se alguém que está me ouvindo deseja cursar medicina, eu queria passar a mensagem que o curso é difícil, mas é um curso maravilhoso. O nosso crescimento não é apenas científico, muito mais do que científico. É um crescimento como ser humano, é uma profissão difícil, árdua, mas que o amor por essa profissão, eu acho que prevalece sobre qualquer dificuldade. Verdade. E é uma profissão que é muito gratificante. Eu estava com essa palavra aqui na ponta da língua, doutora, gratificante. Para quem quiser conhecer o curso de medicina da Suprema, pode ir lá, pode conhecer o campus, doutora, está aberto? Com certeza.
Ona, você está até me fazendo lembrar, eu não vou mencionar o nome, mas eu tenho uma residente de cardiologia, que a mãe dela me pediu, eu posso levar minha filha na Suprema? E eu estava dando um treinamento de parada cardíaca. Olha. Ela era adolescente. E aquele dia ali ela resolveu fazer medicina. E hoje essa aluna ela faz cardiologia com a gente lá na Maternidade Terezinha de Jesus. Então, essa visita ao campus é muito importante. Isso também me ajudou a definir a escolha pela medicina. Quando eu era adolescente, eu fiz uma excursão. E lá, uma professora, que inclusive hoje é professora da Suprema, me apresentou a Faculdade de Medicina e me ajudou a ter essa certeza de ser o curso correto, adequado, né, para que eu tivesse seguido. Maravilhoso. Para você que quer acompanhar aí, saber mais novidades, ficar por dentro de todas as informações, não só do curso de medicina, mas de toda a grade aí da Suprema, acesse o site suprema.edu.br, nas redes sociais, @euSouSuprema. Doutora Marcélia, muito obrigada pela sua presença, foi incrível. Eu que agradeço, tá? Me colocar sempre à disposição. A gente que agradece, doutora. Vem com a Suprema, dessa sexta fica por aqui, a gente volta na próxima sexta-feira, 8h30 da manhã. Tchau, pessoal.